A sensação que a gente tem, senador, é de que o Brasil foi sequestrado e sofreu um infarto, as artérias todas fechadas e o país paralisado. As riquezas não se moviam, agora começam, e as pessoas não se deslocavam. Isso é sequestro. Mas eu creio que esse sequestro que nós vemos é apenas uma pequena parte de um sequestro muito maior e invisível. Nossa mente foi sequestrada e já há bastante tempo. Isso a gente não está percebendo. E os outros sequestros, como esse dos caminhoneiros fechando as vias e parando de trabalhar, é uma manifestação que decorre de um sequestro anterior. A tendência nossa de brasileiros, todos nós, de não queremos enfrentar a realidade em toda a sua dimensão. O caso da greve dos petroleiros é apenas um exemplo visível do sequestro da realidade e também quase visível do sequestro da mente. Por exemplo, hoje um artigo que eu achei muito interessante do jornalista Vinícius Torres Freire, com o título "País se revolta contra si e não sabe". Ele lembra que uma amostra feita pela Datafolha, 87% dos brasileiros são a favor da paralisação dos caminhões, apesar do sofrimento. Todo mundo sofrendo e favorável. E jogando a culpa inteira na Petrobras. Não percebe que é algo muito mais profundo o que faz com que os caminhoneiros estejam descontentes e se revoltem. O que está por trás é uma opção feita lá atrás pelo transporte rodoviário, abandonando pouco, mas que a gente tinha, de transporte ferroviário e até mesmo de transporte hidroviário. Abandonamos. Inventamos que o progresso era rodovia, movida a combustível fóssil e que o sucesso era ter um automóvel. Eu tenho a impressão que só o futebol sensibiliza mais cada um de nós brasileiros do que o teu carro próprio. E eu tenho minhas dúvidas se nós brasileiros estamos hoje preferindo sermos campeões de futebol ou termos um carro na garagem, se tivesse de escolher entre os dois. Uma prova é como fechamos os olhos e aceitamos bilhões de gastos para fazer estádios, para fazer Olimpíadas, sabendo, ou sem saber, que é mais grave, de que isso ia cobrar um preço. Nós fomos sequestrados quando o carro-chefe da economia brasileira e o carro-chefe da mobilização e sinônimo de progresso foi o automóvel, a gasolina, privado. E o ônibus, em vez do transporte coletivo ferroviário dos metrôs. Mas essa crise, essa prisão, esse sequestro mental, não fica só nisto. Nós somos sequestrados pelo vício de décadas na ilusão inflacionária de que o governo tem dinheiro para tudo. Por isso, esses 87 brasileiros que apoiam a greve se recusam à alternativa de aumento de imposto ou de cortar outros gastos para pagar a chamada conta do diesel. Ou seja, temos que baixar o preço do diesel. A solução é um subsídio. Vem um preço da refinaria que está alto, a gente baixa esse preço para aqui e cobre com subsídio. Mas ninguém aceita cortar gastos para pagar esse subsídio. Ninguém aceita aumentar impostos para pagar esse subsídio. Porque, na nossa mente sequestrada, o tesouro público é uma cartola de mágico.
de onde você consegue tirar coisas, dinheiro, mesmo quando não tem lá dentro. A arrecadação cai, porque o PIB caiu. Mas você ainda acha que pode continuar gastando o mesmo. Sem um novo imposto, que ninguém quer, porque já tem imposto demais, é verdade. A solução era reduzir o consumo. Era se acostumar com uma sociedade mais austera. Quando o dólar sobe, e a nossa gasolina vem de petróleo importado, quando o dólar sobe e, portanto, aquilo que a gente consome importado sobe de preço, não tem outro jeito a não ser reduzir o consumo. Ou arranjar alguém que financie. No caso do Estado, esse alguém somos todos nós, mas nós não queremos, porque a nossa mente foi sequestrada para não aceitar isso. A sensação, senhor Dário, é de que, quando eu vejo a polêmica política que agora tomou conta no lugar dos caminhoneiros, né, que agora são movimentos políticos, eu estou vendo que tem dois tipos. Uns que estão ali querendo rasgar a Constituição para trazer o autoritarismo ao Brasil. Os outros estão querendo rasgar a aritmética para trazer o populismo. Esses dizem, vamos mandar destruir, prender, torturar, por ordem, sem respeitar a Constituição. Esses dizem, vamos gastar, sem respeitar 2 mais 2 igual a 4. Como fizemos ao longo das décadas, não dos séculos. Durante o Império se respeitava a moeda. Durante a Primeira República se respeitou a moeda. Foi a partir dos anos 50, 60, que nós dissemos que moeda não era algo importante. E deixamos de desmoralizar. Porque 2 mais 2 igual a 4 na aritmética. Mas nas finanças públicas você pode dizer, a gente tem 2 mais 2, 4, mas gasta 5, porque 5 só vale 4. É a inflação de 20%. Esse artigo alerta que nós estamos nos revoltando contra nós próprios sem perceber. Ele diz, o jornalista, acreditam nós todos que a culpa de tudo que está aí, entre aspas, é do bode expiatório, das cabeças corruptas e da política, que nos impedem de chegar até o fim do arco-íris, onde está o pote de ouro a ser aberto e dividido para o benefício geral, sem conflitos. E, de fato, a inflação dilui os conflitos, pelo menos enquanto ela não chega ao nível da Venezuela. Ela vai diluindo. Se os caminhoneiros, senhor Dário, pudessem aumentar diariamente o preço do frete, eles fechavam os olhos ao aumento diário do preço do combustível. A inflação. O problema é a injustiça de aumentar o combustível sem poder aumentar o frete. É uma injustiça isso. Mas a inflação que permitiria aumentar os dois, você pode dizer, não é injusto, mas é um desastre completo para o país. Por isso, se não tem como barrar o aumento do combustível pelas leis do mercado que estão aí, que funcionam, é preciso compensar isso, porque não dá mais para continuar o preço do combustível tão alto. Não dá. É preciso baixar o preço do combustível, mas só tem um jeito. Ou quebrando a Petrobras, como se fez no governo anterior, baixando o preço artificialmente para ganhar voto, ou dando subsídios, mas aí alguém tem que pagar. E o Brasil não quer abrir mão de nada. Eu vou citar outra pesquisa cujos números são muito parecidos a esse, senador Regufe. Uma pesquisa feita pela CNI. A CNI fez uma pesquisa se as pessoas acham que precisa mais dinheiro para a educação. Todo mundo acha. Aí pergunta, você é a favor de aumentar imposto para a educação? Ninguém é a favor, quase. Aí pergunta, e tirar dinheiro de outro gasto para a educação? Ninguém é a favor. Não perguntaram se era a favor da inflação, porque também iam dizer que não eram a favor da inflação. Ou seja, são a favor de rasgar o livro Elementos de Aritmética de Euclides. Aritmética não vale. Outros propõem rasgar a Constituição, porque rasgando a Constituição vai escolher quem paga.
Escolhe, você vai pagar. Mas com a Constituição em funcionamento e a democracia, todos nós temos direito de vir aqui, obrigação, e dizer, não, daqui não se tira dinheiro, daqui não se tira dinheiro, não se tira daqui, não se tira de nenhum lugar. Estamos caminhando para o extremo autoritário de rasgar a Constituição ou para o extremo populista de rasgar a aritmética e trazer de volta a inflação. É triste essa sensação que você tem hoje entre rasgar a Constituição ou rasgar a aritmética. Não podemos aceitar essas duas opções. E o caminho é escolher aonde haverá sacrifício. Aonde haverá sacrifício, ou sacrifício de todos, se for o caso. Mas isso a gente não vê como se debater, porque, e eu volto a insistir, o artigo do Vinícius Torres Freire, quando ele diz, quase 9 em 10 brasileiros estão em revolta desnorteada. Uma escassa explicação restante para o apoio quase restrito ao protesto que está ou esteve à beira de levar a economia e as relações sociais ao colapso, é essa revolta desnorteada. É uma escassa explicação, mas é a única explicação. E por que estamos fazendo isso? Como ele diz, desnorteada? Porque houve um sequestro da mente brasileira. Da mente brasileira do transporte privado, da mente brasileira do transporte do combustível fóssil, da mente brasileira de que tudo é possível, que o dinheiro do Tesouro é ilimitado, que dá para fazer estádios e escolas. Não dá. Um tijolo só pode ser usado, senador Dário, em uma parede. O Brasil inventou a maneira de usar um tijolo em 2 paredes. Sabe como? Pega o barro, pega o tijolo único, dissolve na água, faz 2 tijolos fajutos e põe um em cada parede. O que é que vai acontecer? As paredes vão cair. É isso que a gente faz quando gasta mais do que é possível. Pega R$1, transforma em 2, mas os 2 só valem 50%, cada um, quando a inflação for de 100%. Não vai dar para encher o supermercado. E isso está espalhado em tudo. É óbvio que o sistema previdenciário não consegue pagar as aposentadorias nas regras do nosso sistema atual. Só tem 2 soluções, uma reforma ou uma inflação. Porque na inflação, todo mundo continua recebendo igualzinho o que recebe hoje, mas só compra a metade, quando chegar a 100%. E de uma inflação de 5%, se não tomarmos cuidado para ela chegar a 100, é rápido. Eu não falo para chegar aos 18 mil da Venezuela, aí pode levar alguns anos. Mas para passar de 5, 6, 7 para 100, é muito rápido, em países que têm cultura como a nossa, por causa da mente sequestrada. Aí eu continuo ainda pegando um pouco da crítica do jornalista Vinícius, que é a todos nós que estamos aqui. Uma elite política quase toda desprezível e que sequestrou o país, acabou com a esperança. Eu estou lendo aqui um artigo do jornalista. Se eu estou lendo, é porque eu respeito esse artigo. Mas ele bate duro em nós. Uma elite política quase toda desprezível, que sequestrou o país e acabou com a esperança. É mentira? Não. Esse quase que ele colocou pode deixar que alguns de nós digam, eu não faço parte disso, mas faz. Se não pela corrupção, se não pela omissão, pela incompetência, de deixar que os corruptos e deixar que os outros tomem conta. Aí ele vai mais longe. A classe dirigente, aqui ele põe toda, ele tirou o quase. A classe dirigente toda, elites de variada espécie,
não são muito melhores, pois tolera essa escória, quando não é cúmplice. Tolera. Eu usei o verbo, eu usei a palavra omissão. Ele usou a palavra tolerância. Até mais forte, né? A classe dirigente toda, a elite de variada espécie, não são muito melhores, pois tolera essa escória, a escória dos outros, quando não é cúmplice. Mas o povo que se revolta contra a mão pesada dos impostos é o mesmo que quer a mão do governo a balançar o berço com subsídios para todos. A mente foi sequestrada. Perdemos a capacidade de somar e dividir, diminuir e multiplicar. Entramos na ilusão de que tudo é possível. Não percebemos ainda que esse país vai ter que ter um choque de austeridade. E o Regufe fala muito nisso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo e eu perguntei se tinha gasolina. Está acabando. O que é que você vai fazer? Ele disse, vou usar ônibus. Eu disse, pronto, para alguma coisa serviu a greve dos caminhoneiros. Você vai descobrir que o sistema de transporte público funciona. Ou vai lutar para melhorar o sistema de transporte público vagabundo que nós temos. Todo mundo reclama da taxa de juros, mas ninguém quer abrir mão do seu cartão de crédito, de pagar as contas em crédito, não em desconto imediato. Todo mundo quer trocar de seus bens que não tem na conta corrente própria suficiente para comprar. Um desses dias, numa audiência, eu pergunto sobre taxa de juros, eu disse, quer fazer a taxa de juros cair? Basta a gente ficar um mês sem comprar nada a crédito. Os bancos vão chorar para que a gente vá pegar um empréstimo lá e vão baixar os juros. Mas é impossível a taxa de juros baixar enquanto nós sofremos de uma anorexia de poupança, não poupamos, e uma voracidade de consumo. Nós queremos consumir muito e poupar pouco. Tem que ir para o banco. E o banco, que não tem dinheiro suficiente, porque não tem poupança no país, joga os juros lá para cima. Mas não é só aí que a mente está fraca. É a mente nossa aqui da elite também. Todos estão criticando isso, mas se a gente propor aqui quebrar o monopólio da refinação do petróleo, para que haja concorrência entre refinarias e não ter esse monopólio na Petrobras, você vai ver que muitos que estão criticando o governo atual vão defender a Petrobras. Será que, eu estou perguntando, nem estou afirmando, será que não é hora de autorizar outras refinarias privadas? E sabe por que elas não virão? Porque elas não confiam quanto tempo vai durar com o preço de mercado. Porque os capitalistas, eles vão se perguntar, eu monto uma refinaria hoje, daqui a alguns anos sobe um governo que vai me obrigar a baixar o preço. Aí não querem. Quebrar o monopólio do petróleo hoje certamente não atrairá investimentos para a refinaria, por falta de uma coisa chamada credibilidade, que é o principal insumo, ou seja, recurso necessário no Brasil hoje, credibilidade. Todo mundo fala da credibilidade zero quase do presidente da República, mas com toda franqueza, a nossa aqui de senadores deve estar muito mais alta que a do presidente Temer, não. Eu vejo todo mundo aqui chegando dizendo que o Temer tem credibilidade quase zero. E é verdade, merece crítica. Mas façamos uma autocrítica também. E a nossa, está em quanto a nossa credibilidade? Por esse artigo aqui, não está alta, não. Ele chamou não de escória, chamou de escória. E o povo acha que é mesmo. E será que tem argumento sério para dizer que não somos? Aí ele vai, eu vou concluir, porque tem pedido de parte. O último parágrafo dele é meio assustador. Mas, antes... Ele lembra o que ele escrevia um tempo atrás.
Como também se escrevia nestas colunas, o paradão caminhoneiro e suas repercussões são apenas, eu botei o apenas, um ensaio geral para a crise fiscal que virá. E um líder brasileiro me disse, alguns anos atrás, que toda essa crise é pequena, que o Brasil vai se desagregar. Isso bem antes da crise no Rio de Janeiro. Bem antes de crise de petroleiro agora e de caminhoneiro. Será que nós não estamos na véspera de algo, meu caro Vinícius, pior do que crise fiscal, de uma crise de desagregação social? Aí ele continua. Pode ser uma explosão se tentarem resolvê-la por meio de mais endividamento, que eu acho que no fim é o que vão tentar. Mas aí o juro vai subir. Aí a recessão continua, aí o desemprego aumenta. Pode ser uma agonia crônica da sociedade, morte nacional lenta, se for resolvida apenas no corte de gastos. Vai precisar de austeridade no dia a dia da gente, sem mudanças estruturais. É aqui que chega a coisa. Ninguém fala nas mudanças estruturais, ferrovias, mais transporte público. Pode ser uma inflação, com o que a vida será um inferno, mas um tanto mais fresco para os ricos e a miséria para os pobres. E aí ele conclui, eu passo a palavra. Mas a crise virá. Como se escrevia nestas colunas em julho de 2013, o povo das ruas vai descobrir que o pote de ouro é pequeno, que redividi-lo vai exigir conversa ou conflito. Talvez descubra que boa parte do ouro não está no castelo estatal. No fundo desse castelo, tudo que está aí, enfim, é apenas um espelho. Não vai ter muito, o tesouro está vazio e a gente querendo, olhando no espelho, achar que tem dinheiro. Era isso, senhor presidente, mas eu vejo 2 pedidos de parte. Senhor Dário. Eu pergunto para o presidente se ele amplia o espaço de Vossa Excelência para que nós possamos ampliar o nosso debate. Se Vossa Excelência ampliar, eu preciso de 2 minutos, 2 minutos de alguma coisa, talvez um pouco mais. Imagino que o senador Regufe também precise de o mesmo. Senador, por mim não tem problema nenhum. Eu darei o tempo que for necessário. Mas em seguida tem a senadora Gleice Hoffmann que está com a palavra. Tá certo? A senadora Gleice Hoffmann, se ela concordar, a palavra é toda nossa. Vocês são o dono da palavra. Tem certeza que ela aguarda mais uns 5 minutos, né, senadora Gleice? Olha aí, viu? Com a palavra, bem, Vossa Excelência, tem os 5 minutos. Senador a mesa se concede. Senador Cristóvão, primeiro, mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Em segundo lugar, fazer 1 ou 2 registros. O primeiro deles, nós estamos vivendo um fenômeno social interessante, na minha opinião. Nós estamos infelizes. Nós perdemos a noção de felicidade. Eu não sei que fenômeno é esse, se é só a questão econômica ou se tem algo além disso. Talvez a falta de convivência humana propiciada pela internet, por exemplo, onde nós agora conversamos com o nosso celular. Nós não almoçamos mais juntos, nós não jantamos mais juntos, as famílias, um chega uma hora, outro chega outra hora, diferente da época do meu avô, por exemplo, da época do meu pai, que ninguém se sentava à mesa antes de eles sentarem. E ali, além de fazermos as refeições, nós conversávamos sobre alguns assuntos. E essa questão me dá a impressão de que hoje nós estamos infelizes com tudo que aparece na nossa frente. Nós estamos infelizes com o presidente Temer, por exemplo. Mas amanhã vamos colocar um outro presidente e vamos estar infelizes com um outro presidente também. Esse é um fenômeno que precisa de uma explicação.
Porque se nós continuarmos com essa insensatez, essa radicalização, nós não vamos reconstruir o que precisa ser reconstruído. Aliás, todos nós aqui defendemos reformas estruturais para o Brasil. Todos nós desejamos fazer as reformas. E todos querem que nós façamos as reformas, desde que não seja no nosso próprio quintal. Podemos reformar tudo que precisa ser reformado, desde que a reforma não nos atinge. Ele vem de encontro ao posicionamento e ao discurso e ao pronunciamento de Vossa Excelência. Porque, na verdade, nós não desejamos, não queremos e não aceitamos perder algo que conquistamos com muito sacrifício. Outros são os privilégios que efetivamente fazem parte de uma sociedade completamente desigual como a nossa. De maneira que a falta de credibilidade aqui do Parlamento me permita discordar ligeiramente de Vossa Excelência. Eu não quero me incluir absolutamente dentro desse conceito de Vossa Excelência, da minha culpa, porque a nossa credibilidade aqui depende diretamente da credibilidade do Poder Executivo. Quer queira, quer não queira, é o Poder Executivo que tem a obrigação, que tem a missão primordial, essencial e vital, de propor as alterações necessárias para que nós possamos aqui dar a nossa contribuição. Eu, sinceramente, eu quero contribuir, mas eu tenho aqui a minha voz, só a minha voz. Eu não tenho a caneta, eu não tenho o poder de fazer as transformações que precisam ser feitas. Então, eu não quero pagar o mesmo preço de que outros poderes estão pagando, porque acho que isso não seria justo e não seria legítimo. De forma que me preocupa muito esse cenário, me preocupa muito o cenário em que nós encontramos o problema, precisamos solucionar o problema, todos desejam que o problema seja solucionado o mais rapidamente possível, desde que ninguém faça nenhum sacrifício para que aquele problema seja resolvido. Isso é impossível de acontecer, como Vossa Excelência está mencionando aí. Toda ação tem uma reação e precisa efetivamente ser implementada. De maneira que a minha preocupação é grande com essa insensatez que nós acabamos construindo, com essa arrogância, essa prepotência e essa falta de credibilidade que nós adquirimos para construir o verdadeiro Brasil que todos nós desejamos. Obrigado, senador Dário. Senador Regufe. Senador Cristóvão, eu queria também pedir ao presidente também se pudesse dar um pouquinho mais de tempo para que eu pudesse fazer esse à parte. Sobre a greve dos caminhoneiros, senador Cristóvão, eu vou falar, eu já me inscrevi para falar, eu vou fazer um pronunciamento também, vou falar mais tarde. Agora, eu queria tocar num ponto aqui do pronunciamento de Vossa Excelência, que é essa questão dos gastos do governo. Sem dúvida nenhuma, o governo gasta de forma despropositada e de forma irresponsável o dinheiro do contribuinte brasileiro. Eu sou um defensor da responsabilidade fiscal. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Às vezes sou criticado por isso, mas isso é o correto. Um governo não pode gastar mais do que arrecada, como na casa de qualquer um. A pessoa não pode gastar mais do que ela recebe de salário. Então, o governo não pode gastar mais do que arrecada. E onde deveria começar a cortar? Nós temos uma máquina inchada, gorda, cheia de privilégios, cheia de mordomias. Existem privilégios e mordomias nos 3 poderes. Enquanto no governo de Juscelino Kubitschek nós tínhamos 11 ministérios, hoje nós temos mais de 30.
uma quantidade enorme de secretarias, uma quantidade enorme de cargos comissionados. Enquanto a França possui 4.800, os Estados Unidos inteiro possuem 8.000, no Brasil nós temos 25.000 só na administração direta. Uma quantidade de carros oficiais, cada chefe de departamento tem um carro oficial. Que país é esse? E depois falta recursos para outras coisas, claro, não existe almoço grátis. No Poder Judiciário também. Carros oficiais, prédios luxuosos, auxílio moradia para juízes. E aqui no Legislativo também. Uma mordomia também sem fim, carros oficiais, plano de saúde vitalício, assessores também em excesso. Então, tem que se cortar nos 3 poderes, sim. Sim. Todo final de semana, ministro de Estado viaja de aviãozinho da FAB para o seu estado de origem. E isso passa, é normal, é normal. Não é normal, não. Não é normal um ministro pegar um avião e viajar num avião da FAB para o seu estado de origem no final de semana. Quanto custa isso? Como também não é normal o parlamento aqui aprovar algumas benesses, para o setor tal vamos dar tanto, para o setor tal vamos dar tanto, e depois falta dinheiro. Como também não é normal se criar um fundo público de 3 bilhões de reais, contra o meu voto, para uma campanha eleitoral. Então, assim, é preciso se discutir isso com profundidade. Um governo não pode gastar mais do que arrecada, isso para mim é princípio. Agora, nós temos que fazer cortes numa série de áreas do governo. Por que precisa ter tanto cargo comissionado? Tanta secretaria, tanto ministério, tanto carro oficial? Por que cada ministro precisa ter um avião da FAB à sua disposição para viajar? E o gasto com combustível? Então, assim, uma série de coisas que não dá para aceitar, entendeu? Nós temos um péssimo governo, um governo que não toma as atitudes que deveria estar tomando, e a sociedade, com toda a razão, fica revoltada com esse estado de coisas. Agora, nós temos os 3 poderes, precisam apurar o seu gasto, precisam ter critério na hora de se gastar o dinheiro do contribuinte brasileiro. E, infelizmente, não vem tendo o menor... Vou lhe dar mais 5 minutos para você concluir, tá bom? Só para encerrar aqui a parte. Então, infelizmente, os 3 poderes não vêm tendo o menor critério no gasto do contribuinte brasileiro, no gasto do dinheiro do contribuinte brasileiro. Eu encerro, senhor presidente, dizendo apenas que concordo totalmente com as colocações do senador Regufe e tenho procurado dar exemplo na minha vida, no dia a dia aqui, de que cumpro essa preocupação. Mas como eu sou defensor da seriedade no discurso, na aritmética, eu defendo o fim de todas essas mordomias e vantagens como uma questão simbólica, para que tenhamos autoridade para cortar outros gastos também. Porque só isso, que é suficiente para recuperar a decência na imagem de cada um de nós, não é suficiente para financiar todos os projetos do Brasil. Nós vamos ter, sim, que dizer onde corta é no real, não é só na máquina do governo. Porque quando reduz o número de ministérios, reduz o motorista, alguns cargos comissionados, mas a gente não pode parar grande parte das funções daquele ministério. Aí é que vai entrar a grande discussão. Quais funções o governo deve deixar de ter como trabalho dele e passar para outros setores? As mordomias é para que tenhamos credibilidade, mas com ela vamos ter sim que reduzir as funções do Estado brasileiro para aquelas que sejam realmente fundamentais,
como para mim, é a educação com a máxima qualidade e igual para todos. Era isso, senhor presidente.